Olá! Em dezembro de 2012, a presidente Dilma sancionou a lei que tipifica no Código Penal delitos cometidos pela internet. O texto prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa para quem invadir computadores alheios ou outro dispositivo de informática, com a finalidade de adulterar, destruir ou obter informações sem autorização do titular. O chamado cyberbullying é crime e deve ser combatido. No entanto, pesquisa recente afirma que 50% dos jovens entrevistados dizem sentir satisfação com essa prática. Para falar sobre intolerância na rede, o Ação Nacional de hoje recebe a pedagoga especialista em relações interpessoais da Unicamp, Thaís Leite Boza. Thaís, seja bem-vindo à Ação Nacional, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer. Bom, e para a gente começar a falar a respeito disso, recentemente o menino Eduardo de Jesus Ferreira, de 10 anos, ele foi morto por um policial no Morro do Alemão. O menino estava com um celular na mão que teria sido confundido com um revólver. Em seguida, surgiu uma foto dele no Facebook de um menor de idade segurando uma pistola na mão e as pessoas alegaram que era uma foto de Eduardo. Inúmeros comentários surgiram e, dentre eles, alguns justificando a redução da maioridade penal. No entanto, a foto não era de Eduardo. Estamos vivendo um período de grande confusão na produção da informação ou é só apenas um problema passageiro, Thaís? Olha, eu acredito que a questão de inserir conteúdos na internet, de fato, tem aumentado, né? Por que que tem aumentado? Porque a internet, né, por conta do smartphone, enfim, de outras tecnologias digitais, a internet tem ganhado muita força, então no meio dos jovens, crianças, adultos, faz parte da nossa vida hoje usar esses dispositivos o tempo todo, né? A gente tem pesquisas que os jovens passam a maior parte do dia acessando esses dispositivos móveis. Então, de fato, há um aumento do uso dessa tecnologia. Isso significa que as pessoas, elas publicam aquilo que elas querem, né, nessa rede social. Elas vão publicar, às vezes, a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe se aquilo foi produzido para tirar uma foto. Então, no caso desse menino, por exemplo, a gente não sabe a fonte disso, né, foi um mal-entendido. A gente tem outros exemplos de mal-entendidos. Então, há um tempo atrás, não sei se você se recorda, uma pessoa foi espancada até a morte porque criaram a ideia numa rede social, numa comunidade do Facebook, de que ela fazia magia negra com crianças, enfim. Sim, me lembro num caso, foi numa favela. Se não Isso. Eu não me lembro onde foi, mas a moça morreu espancada. A gente tem um outro caso recente também, em que uma mãe, ela quer corrigir o filho que grava uma cena íntima da namorada. Então, o que que ela faz? Ela bate no filho com chineladas, agride verbalmente, e ela filma isso e manda, então, para a ex-namorada, para dizer, olha, tá vendo? Eu fiz com ele a mesma coisa que ele fez com você, para que ele aprendesse, então, a lição. Só que o que que acontece? Essa mãe, ela passa a ser hostilizada, ela passa a ser ameaçada. Esse filho passa a ser ameaçado por conta de uma agressão que ela mandou para a ex-namorada, mas que, claro, quando a gente recebe um vídeo, normalmente no WhatsApp, né, no Facebook, a tendência é espalhar esse vídeo. Então, a ex-namorada espalha esse vídeo e aí acontece o contrário do que a mãe pretendia, que era corrigir. Ela acaba piorando a situação com a divulgação dessa chinelada que ela dá no filho, vira algo público, né? Todo mundo acaba tendo acesso. Então a gente acaba vendo assim podemos dizer assim, até um despreparo das pessoas em relação ao uso desta tecnologia, porque às vezes as pessoas estão expondo a sua vida pessoal ou conflitos pessoais de uma forma sem pensar, né? Eu estou expondo, por exemplo, um conflito que a gente está dizendo aqui, né? Um espancamento, filmar isso e passar para outra pessoa dizendo, olha, é isso que eu vou fazer. Então, assim, estão confundindo um pouco, eu acho que o uso realmente desse mecanismo. Seria isso? Isso. Existe uma tendência, uma percepção de que a internet não tem
leis que regulem a convivência, né? A gente ainda está aprendendo a usar a internet. Então, assim, além de não ter essa diferenciação entre o que é público e o que é privado nas redes sociais, está havendo uma confusão entre o que diz respeito a um espaço privado, as relações íntimas e o que de fato eu exponho, tem essa confusão. A internet ainda tem algumas características que a gente pode dizer que potencializam essas formas de agressão, essas formas de violência virtual. Então, quais são elas, por exemplo? A gente tem pessoas que utilizam a internet para xingar as outras, por exemplo, né? Vamos supor, um político ou um ator famoso, as pessoas entram lá, comentam fotos, xingam, enfim. Se a gente pergunta para essas mesmas pessoas, você xingaria uma pessoa que você nem conhece na frente de milhões de pessoas? Provavelmente ela vai dizer que não, né? Você falaria isso que você falou para essa pessoa se você estivesse cara a cara com ela, se ela estivesse na sua frente? Provavelmente essas pessoas vão dizer que não. Então, por que isso acontece? Primeiro, porque a internet tem uma sensação gera uma sensação de impunidade, né? Então, quem é que está vigiando o meu comportamento na internet? Quem é que vai me punir, né? Além disso, existe uma certa sensação de invisibilidade, né? De anonimato. Então, quem é que me conhece na internet? Né? Eu posso usar um outro nome, eu posso não me identificar, eu posso usar uma outra foto e dizer que sou eu. Né? Então, garante essa sensação de anonimato. Eu posso me esconder atrás da tela do computador. Tem uma questão também muito importante, que é a questão dessa falsa concepção de que de expor o outro, é possível que você faça justiça com suas próprias mãos. Não é isso mais ou menos que está acontecendo? Bom, é uma forma de eu me vingar, de eu fazer minha justiça, né, daquela pessoa. Essa concepção também é clara em relação a isso. É clara. A gente vê nesses casos que a gente conversou aqui agora, que foram relatados, que é usar a internet para fazer justiça com as próprias mãos. E essa é uma concepção errônea, né? A gente tem a justiça para quando é necessário, né? A punição, enfim, a pessoa precisa precisa rever as suas ações, mas a internet tem sido usada com uma maneira... Existe o lado positivo da internet, né? Que, enfim, aproxima as pessoas, a gente pode fazer compra pela internet, assistir filme, alugar carro, fazer tudo pela internet. Mas existe um lado perigoso da internet, que é justamente o fato das pessoas usarem essa ferramenta para agredir, para se vingar, para humilhar, para hostilizar, enfim. Agora, nem tudo é verdadeiro que a gente vê pela internet, né? E como a gente pode fazer uma avaliação daquilo que realmente foi publicado? Como ter esse feeling, né? Vamos dizer assim, da pessoa entender, peraí, isso aqui é real, não é real? Precisaria investigar melhor as publicações, porque as pessoas podem colocar o que elas quiserem na internet. Pode ter fundamento, pode não ter fundamento algum em uma publicação na internet. Então, precisa ficar sempre atento, né, e buscar outras fontes para saber se de fato é aquilo que aconteceu ou se aquilo foi, né, enfim, editado para aquele momento. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, a gente não sabe o que fazer exatamente com essa informação e qual que é a informação verdadeira e correta e qual não é, né? Então, ao mesmo tempo que trouxe uma grande possibilidade da gente se informar, a gente precisa precisa, né, pensar mesmo antes de acreditar naquilo que você está vendo ou que está lendo. Existiria uma forma assim meio, vamos dizer assim, meio prática de poder dar uma avaliada, tipo, bom, essa publicação que está vindo para mim, em vez de eu reencaminhar ou fazer alguma coisa, dar uma checada na veracidade daquelas informações que estão chegando, se realmente aquilo ali não foi uma foto maquiada de alguma forma, né? Feito uma transformação e tudo mais, que não aconteceu no caso do garoto aqui, né? Isso. Né? Estamos colocando a história do garoto que apareceu um outro no lugar dele com um revólver na mão e todo mundo já começou a criticar, né? Dizendo que não, sou a favor da questão da maioridade penal aí e tudo mais. Enfim, como é que a gente pode ver isso daí? Existe um mecanismo? Não existe um mecanismo, né? Eu acredito que a gente tem que pensar naquilo que chega para nós, né? A princípio, será que aquilo é real?
Então, vamos investigar? Então, eu vou dar um exemplo. Outro dia, um grupo de pessoas que fazia parte de um grupo no WhatsApp recebe vídeos íntimos de uma garota, né? E aí envia o perfil do Facebook dessa mesma garota para dizer, olha, o nome dela é esse, ela mora em tal lugar, porque no perfil tinha as informações, né? Então, associando a imagem do Facebook com aquela imagem dos vídeos íntimos da menina. E aí as pessoas recebem aquilo e começam a discutir nesse grupo. Bom, vamos analisar, será que é a mesma pessoa mesmo? Vamos ver o cabelo da menina, vamos ver o nariz. Ah, não, o nariz está diferente. Então, ó, essa menina do vídeo não é a mesma menina do Facebook. Só que o que acontece? As pessoas não param para fazer isso. Então, elas recebem, olha só essa menina se expondo, olha só o nome da fulana. E aí a fulana um dia vai descobrir que essas fotos vazaram e que estão falando que é ela. Como que ela vai provar que não é ela? Né? Então, às vezes, ela tem uma imagem prejudicada diante de toda uma sociedade e às vezes não é nem a pessoa, né? Não é nem não diz respeito àquela pessoa, os vídeos que foram enviados, é uma outra mulher. Então a gente precisa parar para pensar, né? Vale a pena eu divulgar isso? O que é que eu estou fazendo quando eu divulgo o vídeo íntimo de uma mulher, né? Muitas vezes sem o consentimento dela. Eu estou prejudicando essa pessoa. Então, se eu divulgo para você, você divulga para o seu amigo, o amigo divulga, isso chega, né, não amplia de uma tal maneira, se estende de uma tal maneira que perde-se o controle. Né? Quando vai ver o vídeo ou a foto está lá no Japão, a menina não tem para onde fugir. Ela está o tempo todo, as imagens o tempo todo a perseguem onde quer que ela vá. Então, precisa ficar atento a isso. Sem dúvida. Bom, e no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho, nós vamos fazer um rápido intervalo e em seguida nós vamos falar sobre o que é cyberbullying. Nós voltamos já.